exatamente o que pode estar acontecendo. Então, será que o fóton já não está aqui? Ou eu preciso fazer aquelas duas etapas, passar para a base X-til-til? Quer dizer, então, o primeiro caminho já abriu duas frentes para nós. Nós pegamos o caminho do shift no Y, que nos levou a toda aquela discussão. Pegamos o ângulo de Weinberg, fizemos tudo. Aqui não está aparecendo nada disso, eu já estou com as massas diagonalizadas. E aqui a gente pegou um outro caminho, que foi fazendo shift no X. Então, vamos colocar a situação da seguinte maneira. O que está indicando para nós? O que está faltando para nós? Está faltando para nós, quer dizer, o que é o fóton nesse caso? O fóton nesse caso é o X-til. Por quê? Porque é o que tem massa zero. É neutro, tem spin 1, tem massa zero. Eu ganho a ação de Maxwell para o X-til. Então, a gente começa a perceber que, dependendo do caminho que eu seguir, eu posso interpretar a coisa de um modo ou de outro. Deixa eu colocar aqui algo que vai ser definidor. Então, vamos partir da seguinte suposição. Vamos supor que nós temos esse, quer dizer, o nosso... Então, só recapitular com vocês o que nós fizemos nas duas primeiras aulas, né? Que a gente trabalhou a aula anterior e a aula anterior à anterior, né? Foi que nós pegamos o X e o Y, fizemos o shift no Y e passamos da base, vamos dizer, da base de alto estados de gate para a base de alto estados de massa, mediante duas etapas. Passamos do campo XY para X-til, Y-til, e do X-til, Y-til, diagonalizamos a matriz de massa. Por quê? Porque quando a gente fez o shift no Y, a gente redefiniu o Y. O Y era X mais Q. O Y-til era Y mais QX, que era o que eu tinha feito anteriormente. E aí, quando nós tínhamos a massa do Y ao quadrado, eu era obrigado a substituir o Y pelo Y-til e aparecia o X. Então, aparecia uma matriz de massa mista. Então, ao fazer o shift no Y, eu fui obrigado a conviver com uma matriz de massa que misturava Y-til com X-til. Aí eu tive que diagonalizar e passar para a base X2-til, Y2-til. Mas quando eu faço o shift no X, eu pulei essa etapa. Só em shiftar no X, eu já diagonalizei tudo. Quer dizer, esse campo aqui, essa combinação, se combina com esse campo, e essa combinação aqui se combina com um novo campo. Então, eu tenho dois campos já desacoplados, não misturados. Então, eu poderia pensar que um bom caminho é imaginar que o X que está lá no Lagrangiano, ele já poderia ser o fóton. Porque se eu seguir esse caminho, eu já estou muito próximo, eu já tenho o fóton comigo. Então a ideia que eu estou colocando é a seguinte: vamos pensar que o nosso Lagrangiano de partida, vamos colocar o nosso Lagrangiano inicial, eu construo desse modo. Menos um quarto do F mini ao quadrado. Eu estou colocando F mini propositalmente, que já é o fóton. E aí, tem um outro bóson, que eu vou chamar de bóson Y, né? Menos um quarto do Y mini ao quadrado. E esse campo aqui tem um mixing com o fóton. Então, eu já estou partindo do pressuposto agora. Então, eu estou construindo um modelo em que eu tenho tem o campo do fóton, tem um outro campo vetorial que aparece e tem alguma física aqui por trás. Quer dizer, esse acoplamento aqui, ele pode ser um acoplamento proveniente de alguma física mais fundamental. Vou botar aqui, ele tem uma física mais fundamental, que me diz que vai aparecer o fóton, ele vai se mixar com algum outro bóson vetorial neutro. Depois nós vamos ver isso no contexto do modelo padrão, que é o que eu vou deixar depois para o Léo dar uma pensadinha aí junto com o Marcelo para avançar um pouco. Mas a gente está dizendo o seguinte: tem uma física, de algum modo, alguma física mais fundamental, me diz, aparece um bóson vetorial extra que se mixa com o fóton, dessa forma. E já que esse cara aqui é o fóton, vou botar aqui, então
uma física mais fundamental. Deve ter alguma física Que gerou esse termo. mais fundamental que gerou esse termo. Esse termo pode ter visto, quer dizer, a gente sempre pensa no fóton recortado, mas por exemplo, o fóton está ligado a uma interação fundamental, que é unificada. Então pode ser que do setor de grande unificação, de algum setor mais elaborado, derive algum campo vetorial que se acople ao fóton pelo termo cinético. Tá? Então pode ser que esse termo aqui tenha uma física mais fundamental. Eu estou agora a partir do seguinte ponto de vista. Se eu pegar o nosso lagrangiano de antes e já desde o início identificar o x como sendo fóton, eu vou partir desse ponto de vista, isso que eu estou dizendo. O mesmo lagrangiano pode ser manipulado de formas diferentes. Eu lá no início tinha colocado x e y, não sabia quem era fóton e quem não era. Peguei e fui fazendo as coisas. Lá no final que eu falei, o cara que tem massa zero é o fóton, quem não tem massa zero não é o fóton. Agora nós já estamos partindo de um outro ponto de vista. É o mesmo lagrangiano, mesma forma, mas eu estou dizendo desde o início. O x é o bóson, é o campo, o x é o F', o x é o fóton, então já chamo de ami, já chamo de fóton. E que tem algum termo que mistura o fóton com algum outro campo vetorial meu. Então esse aqui é o fóton, então a gente vai colocar aqui uma corrente. Depois a gente deriva as equações de Maxwell aqui, né? Dá menos, aqui sai, faz a integração por parte, vai definir, botar aqui menos J' ami. Então olha só, eu já estou dizendo que esse meu fóton está acoplado com uma corrente. Essa corrente aqui é uma corrente eletromagnética, vamos colocar assim. Porque eu estou dizendo, eu já estou dizendo que esse meu campo, que é o fóton, se acopla com essa corrente. Não estou acoplando o campo Y. Não estou dizendo, poderia colocar aqui uma corrente no campo Y, mas por enquanto não é importante. Só estou querendo fazer uma primeira abordagem para a gente ver o que pode sair daí. Então, vou apagar aqui. Essa corrente, por exemplo, é uma corrente fermiônica, né? Vamos dizer, uma corrente de matéria. Vamos dizer que seja matéria fermiônica carregada. Então, essa corrente aí poderia estar descrevendo, seria, por exemplo, haveria um férmio que tem a carga eletromagnética. Essa corrente J' poderia ser, por exemplo, a carga fundamental, Si barrado, γ' Si. Então, eu tenho um campo que é carregado do ponto de vista eletromagnético. Se nós fizermos esse shift, nós vamos fazer isso aqui. Vamos pegar o ami, que vem daqui, e vamos juntar com o ki, y, e vamos dizer, isso aqui é um campo atil. Então nós vamos ter o nosso lagrangiano, vai ficar o seguinte. Quarto, tio quadrado, não tem nada a ver com dual. E aí aqui vai ficar, a gente fica menos 1/4. Eu fiz o shift no ar, vai ficar menos 1/4. O y eu tive uma dificuldade de entender. Vou te dizer já já. Só botar isso aqui. É menos J', só um minutinho só, vai. J' ami. Foi não, vai. O que é? Deixa eu entender. O que você está querendo dizer que aquilo ali, quando você coloca aquela primeira coisa aqui, que chama de fóton, certo? E está com o termo misto, quer dizer, normalmente o que a gente pede é que diagonalize, etc. E fica que a gente fez aqueles dois modos de paralisação, um, outro, mas estão diagonais. Agora você resolveu dizer o seguinte, não, aquele lá, mesmo não diagonalizado, é o fóton. Não, mas está diagonalizado. Aquele está diagonalizado. Esse campo aqui. Não, esse aí está. Então, esse aqui é o que a gente fez. Mas aquele lá. Não, aqui não, mas estamos dizendo, tá certo. Vamos dizer, quer dizer, eu estou dizendo, isso aqui seria, vamos colocar assim, então melhor dizer o seguinte. Esse campo aqui, vamos colocar isso aqui para por que eu poderia dizer que é o fóton, né? Ele é o fóton e tem esse termo de mix. Agora, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente fiz o shift no campo do fóton. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte: meu campo do fóton, campo ami, é atil mi menos que
YMI. Eu estou simplesmente reescrevendo o meu campo do fóton. Quer dizer, eu fiz essa redefinição de campo. Eu disse, o meu fóton, todo campo pode ser shiftado. É um shift linear. Então eu estou shiftando esse campo. Qual é o papel desse shifting aqui? É justamente eliminar esse termo misto. E me dizer, ó, e com isso aqui, eu tenho esse objeto aqui de massa zero e esse campo aqui massivo. E aqui, é claro, eu tenho essas interações aqui. Vou colocar assim. Então, o que eu estou querendo dizer, justamente aqui. Aonde? Y quadrado. Aqui tem um quadrado, tem um tio. Tudo aqui é tio, obrigado. Aqui é um quadrado, tá certo. Isso, o x aqui é certo, tá certo. É x não, aqui é y, né? Aqui é y. Tá errado. Então, Dória, o que eu estou dizendo é o seguinte. Esse meu campo aqui é o fóton. E aqui eu tenho a minha corrente. Eu tenho a interação eletromagnética. Fixada a interação eletromagnética aqui com essa corrente. O que eu fiz simplesmente foi redefinir o campo do fóton, jogando em cima desse campo um outro campo. Mas eu não perdi o caráter de que esse campo aqui é o campo do fóton. Simplesmente eu estou dizendo, onde eu tenho fóton, quer dizer, meu campo do fóton é AMI. Eu posso reescrever o meu AMI, eu posso fazer. O meu AMI é AMI transverso, mas AMI longitudinal. Eu posso decompor o meu campo dessa forma. Como eu posso agora dizer, não, eu vou dizer que o meu campo do fóton, na verdade, ele é o ATIL menos esse YI. Se eu fizer essa redefinição de campo, eu elimino o termo cruzado. Mas eu não perdi a informação de que eu estou simplesmente fazendo um shift no campo do fóton. Deixa eu apagar aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui... Eu acho que você está fazendo o que você já tinha feito anteriormente. Botando o JMI. Isso. Só botou o JMI naquele... Isso, exato. Isso, naquele segundo... naquela... Escrevendo para ativo. Oi? Você está reescrevendo Para a região para o ativo. Tudo para ativo, exatamente. Porque o ativo aqui diagonaliza as massas. Mas o fóton é o A. O fóton é o A. Eu simplesmente fiz um campo, um shift Aí no está campo a do fóton. discussão. Isso. O fóton é o ativo. Não, eu posso dizer, o meu campo do fóton é... Muito bem. Eu faço um shift no campo. Eu pego um campo e, no fundo, é como se eu tivesse deslocado a origem do meu campo. Eu estou dizendo, o meu campo, esse campo é o fóton, e esse campo é o fóton. Por que esse campo é o fóton também? Porque ele está interagindo com essa corrente, é a corrente eletromagnética. Então, essa corrente aqui, vou colocar até aqui, é a corrente eletromagnética. Então, o que caracteriza o fóton? Uma coisa é o fóton livre, que não quer dizer nada. Agora, o que caracteriza uma partícula é quando ela tem interação. Uma partícula tem massa zero, carga zero, spin 1. O que é essa partícula? Pode ser o EC0, pode ser o fóton, pode ser, desde que ela tenha carga eletromagnética zero, que tenha massa, por exemplo, e tenha spin, pode ser o Z0, pode ser qualquer outra partícula vetorial massiva neutra. O que caracteriza a partícula? Se é o Z0, se é o fóton, essa aqui tem massa zero, então a Mi tem massa zero, carga zero, spin 1, pode ser o fóton ou Z0, mas o que vai caracterizar que é o fóton? A interação. Então, quando eu passo do A para o ATIL, eu não perdi essa interação aqui. Tanto A quanto o ATIL é a mesma interação. Então, isso fixa você dizer que o ATIL, quer dizer, é o fóton também. Quer dizer, no fundo, quando você pega um campo, né, um campo φ, e diz que o teu campo φ é φ menos um certo campo, sei lá, escalar S, você está deslocando a origem desse campo. Você não necessariamente está passando para um outro campo. Você tem que ver quais são as propriedades de interação desse campo e desse campo. Então, o AMI e o AMITIL, eles mantêm a mesma interação eletromagnética. Então, eu posso interpretar o ATIL como fóton. Acho que é importante. Eu vou dar um intervalinho agora, porque eu tenho que fazer uma ligação, que é um ponto para você pensar um pouquinho. São 10 para as 6, a gente retoma às 6 horas e a gente vai até mais ou menos às 7h30, tá bom? Tá, obrigado, tchau. Obrigado.